Olá! Você já está aí? Estamos muito felizes com a sua presença em mais um programa O Espírito da Letra. Você viu, eu estava lendo, o capítulo que hoje nós vamos falar. O capítulo 30 do livro Os Mensageiros. Esta obra maravilhosa que o Espírito André Luiz nos traz a respeito da vida no mundo espiritual. Já vimos nos capítulos anteriores as ponderações do Sr. Bacelar, da Cecília. Hoje nós vamos para o capítulo 30, que fala sobre a palestra afetuosa. André Luiz vai nos tratar, vai nos alertar, nos ensinar com a conversa. Vocês se lembram que nós tivemos a explicação que Aniceto considera trabalho toda conversação útil. E é o que nós estamos observando. André está conversando e aprendendo, e ao mesmo tempo nos ensinando. Então, olha, pega os seus mensageiros, abra lá no capítulo 30, tá vendo? Olha ele aqui. E aí, nós vamos começar a leitura e você vai acompanhar com a gente, tá bom? Vamos então ao texto. Em palestra afetuosa. Voltávamos-nos em conversação amiga para as belezas de nosso lar, quando Aldonina interveio, acrescentando: alguns membros de nossa família visitam a cidade de vocês de tempos em tempos. Nossa irmã Isaura, que se casou em Campo da Paz há 3 anos, lá reside em companhia do esposo, que é funcionário dos serviços de investigação do Ministério do Esclarecimento. Percebendo-nos a curiosidade, ela prosseguiu. Ele morava conosco, mas desde muito tempo foi convocado a serviços por lá, vindo mais tarde buscar a noiva. Vicente, que se mantinha em atitude expectante, de ansiedade, exclamou: olha, tocamos num assunto que me causa muita admiração. Desde que eu regressei da Terra, eu não tinha no mundo a menor ideia de que nós aqui pudéssemos pensar em uniões matrimoniais depois da morte do corpo. Quando assisti a festividades dessa natureza em nosso lar, confesso que minha surpresa raiou a estupefação. Vocês estão vendo? Que interessante. Olha, uniões do plano espiritual em nosso lar. Vicente está falando, a própria Isaura teve essa união com um trabalhador de nosso lar. E então, depois de estar participando da conversa, Cecília toma a palavra e começa também a tratar do tema. Vamos acompanhar o texto. Cecília, vivaz, acentuou sorrindo. Isso também, Vicente, esse estranhamento, essa surpresa, aconteceu com a gente. Entretanto, é muito importante reconhecer que esse estado de alma resulta do exclusivismo pernicioso que nós costumamos cultivar quando estamos na Terra. Porque se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência na Terra, por que deixaria de existir aqui, onde a beleza é sempre mais delicada, mais profunda, mais quintessenciada, mais pura? E além do mais, é imprescindível ponderar que não vivemos a revelia de leis sábias e justas. O Vicente disse, que como são felizes, parece que ele estava com alguma coisa lá no coração, também uma invejazinha boa, ser feliz de novo, casando com alguém que a gente ama, não é? Parecia alguma aspiração secreta do Vicente. André Luiz é que está falando isso. Vamos lá no texto? Vamos ver? Disse Vicente, mostrando aspirações secretas do coração. A Aldonina, que estava junto com o grupo, num gesto expressivo considerou: olha, é verdade, para possuirmos aqui essa ventura, essa felicidade, é preciso ter amado na terra, movimentando os mais nobres impulsos do espírito. Para recolher os júbilos, as felicidades dessa natureza, é necessário ter amado com alma. Os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo não sabem amar além da forma. São incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte.
Mas como eu queria retomar o assunto referente a Isaura, logo que ela terminou de dizer, eu perguntei curioso: ora, continue falando da irmã que se mudou para o nosso lar. E eu gostaria muito de saber como se realizou o casamento. Se você, Cecília, está aguardando um prêmio de visita à nossa cidade, porque você ouviu que a Cecília disse que ela estava sonhando, no capítulo anterior, ela estava sonhando que ela ainda seria recompensada pelo seu merecimento, pelo seu esforço, de uma visita ao nosso lar. Então o André está falando, você está esperando uma visita em nosso lar, mas você disse que a Isaura casou e mudou para lá, sem mais nem menos. Aí, o André Luiz vai indagando, não é? E se você está precisando trabalhar tanto, como é que a outra se casa e vai para lá definitivamente? Cecília sorriu e retrucou: espera só um pouquinho aí, É quase da gente pensar assim, né? Que o André Luiz está pensando: se ela deu esse golpe, por que você não arruma um partidão que já mora em nosso lar, casa com ele, assim você já vai direto, não tem que ficar esperando nada, não. Não foi isso que o André Luiz disse, né? Mas a gente até que muitas vezes nesse mundo aqui, a gente até pensa que tem gente que estaria pensando em fazer um negócio desse, né? Dar uns golpes. Vamos ver o texto? A Cecília vai explicar para o André Luiz. Cecília sorriu e retrucou: isso é um outro caso, André. Isaura não poderia correr atrás do noivo, porque ela estava em uma situação inferior à do noivo. Mas o Antônio, como superior, poderia descer para buscá-la. Não acreditem, porém, que o matrimônio, o casamento, se tenha verificado sem preparação ou exigência. Então, se o Antônio obteve autorização do pessoal de nosso lar, será que o povo que estava tomando conta da Isaura lá em Campo da Paz deixou? Você vai ver no próximo bloco o que eles exigiram dela. Não vai embora não, fique aí, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o estudo do livro Os Mensageiros, hoje o capítulo 30, em Palestra Afetuosa. E nós vimos que o Vicente e todos estavam muito surpresos pelo fato de os espíritos no nosso lar e nas outras instituições espirituais também se unirem, se consorciarem, se casarem. E então, eles estão explicando o que aconteceu com a Isaura. A Isaura, apaixonada e também se sentindo querida pelo Antônio, contraiu o matrimônio com ele. Ele era de nosso lar e ela era de Campo da Paz. Um estava lá em cima e a outra estava em uma região inferior. Então, os superiores do Antônio deram a ele permissão para se casar com a Isaura. Mas a Isaura foi submeter-se à advertência dos seus superiores em Campo da Paz. E vamos ver o que foi que esses superiores disseram a Isaura. Vamos acompanhar o texto. Se havia então autorização de nosso lar, um dos chefes de serviço do Campo da Paz aconselhou a Isaura que, para casar-se, como administrador de uma colônia em condições de inferioridade, ele não podia opor qualquer obstáculo, mas ele pedia à noiva que se preparasse através de 6 anos de trabalhos sucessivos em Campo da Paz, antes da partida definitiva, acrescentando com sensatez e com razão que num casamento de almas é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. Olha que legal! Quando você vai se casar na terra, logo pensa em comprar as roupas novas, roupa de cama, roupa de banho, todo o material que vai usar na vida a dois, o enxoval da noiva. Então, do noivo. Só que é tecido, né? Faz o tal do chá de cozinha, vem prato, talher, panela, tudo aquilo que o enxoval de uma noiva, de um casal, precisa para começar. E lá, no plano espiritual, vai se unir, é a união de alma, só que agora o enxoval é diferente, não é mais pano, não é mais panela, é o enxoval dos sentimentos, é preciso prepará-lo. Vamos ver este conceito acompanhando o texto. Nossa irmã, que foi sempre muito prudente,
aceitou a solicitação e trabalhou durante todo esse tempo em nossa colônia, adquirindo valores culturais e aprimorando o campo do pensamento. Recebia essas delicadas informações, diz o André, sem disfarçar minha enorme surpresa. Aí então a Aldonina, mostrando a alegria de ter ido ao nosso lar, disse: uma vez eu já fui visitar o casal, quando eu ganhei o prêmio de assiduidade e bom ânimo. Estive em nosso lar durante 15 dias inesquecíveis para mim. No entanto, apesar de eu visitar sublimes instituições como o Bosque das Águas, o Salão da Arte Divina, o Campo da Prece Augusta, reconheço que voltei de lá muito longe de conhecer integralmente a enorme cidade. Lá voltarei, contudo, mais tarde, porque continuo em meus trabalhos e nossos instrutores afirmam sempre que tudo de bom deve aguardar do destino quem saiba servir ao bem e trabalhar com esperança. Admirando a beleza de sentimentos daquelas jovens, eu perguntei emocionado: mas lá em Campo da Paz, que é uma instituição onde vocês trabalham, vocês também não têm esses lugares semelhantes aos nossos em nosso lar? Não existirão por lá templos de alegria abertos à juventude? E Cecília, como quem não desejava ser ingrata às bênçãos divinas naquela cidade que ela também tinha como seu lar, não é? Campo da Paz, ela respondeu: claro, nós temos. O Senhor nos dá muita coisa em nossa colônia. Entretanto, nós estamos tão perto dos irmãos encarnados, as tempestades que nos atingem nos obrigam a serviços constantes. Os quadros inferiores que nos cercam são profundamente dolorosos. Nossa cidade não possui Ministério da União Divina, nem Ministério da Elevação. Não podemos receber a influência superior com muita facilidade. Nossos trabalhos de comunicação e auxílio necessitam ainda de muita gente evangelizada, educada no Evangelho, para funcionar com eficiência. O que significa, hein? Gente educada no Evangelho. O ministério do auxílio deles, que eles têm, precisa de gente com qualidade, mas ainda está faltando muita gente que, perto da crosta da terra, esteja querendo de verdade ser útil de acordo com a noção do Evangelho, do que é ser útil. Fazer o bem, esquecer de si mesmo, amar sem interesse, ser útil àqueles que sofrem sem desejar nada em troca. Está tão perto da terra que todo mundo quer ter alguma coisa em troca, não é? Então falta trabalhador. Vocês viram o que elas estão explicando. As dificuldades que tem, não é? Vamos continuar. Além disso, temos os problemas de finalidade. Nossa colônia foi instituída para socorro urgente. A nosso ver, Campo da Paz é mais que tudo um avançado centro de enfermagem, rodeado de perigos, porque os irmãos ignorantes e infelizes nos cercam o esforço por todos os lados. A cada 10 quilômetros, nas zonas de nossa vizinhança, existem postos de socorro como este, que funcionam como instituições de assistência fraternal e como sentinelas ativas ao mesmo tempo. Você vê uma outra revelação interessante. Campo de Paz está localizado numa região inferior do umbral e a cada 10 quilômetros em volta, naquela zona, naquela região, existem postos de socorro como aquele que o Alfredo dirige. Olha quanto trabalho, quanto lugar para ajudar e, ao mesmo tempo, quanta gente precisando de ajuda por não ter se preparado para o desencarne, por ter vivido de modo irresponsável. Você já pensou quanto tempo perdido, quantas oportunidades que poderiam ter abrandado o sofrimento depois da desencarnação, para que se tenha tantas instituições ali ajudando os infelizes? É porque, olha, o tamanho da infelicidade não é pequeno, não é mesmo?
A gente vai fazer uma breve pausa, como fez a nossa protagonista que estava falando, para você tomar uma água, mas não vai embora não, porque ainda tem capítulo 30 pela frente. A gente espera você. Até já. Olá, estamos de volta com o estudo do capítulo 30 do livro Os Mensageiros, em palestra afetuosa. Você viu que eles estavam falando dos casamentos, das uniões, e estavam aprendendo com as duas, a Aldonina e a Cecília, que é necessário ajustarem-se aqueles que fazem parte de núcleos diferentes para que a vida afetiva possa se estabelecer, no caso da união da Isaura com o Antônio, levando a Isaura para o nosso lar. E mostrando como as condições de trabalho nas zonas inferiores são complicadas. Você viu, a cidade, a colônia Campo da Paz está muito ligada à humanidade e ela então sofre, apesar de ter lugares bonitos como tem em nosso lar, ela sofre o embate das entidades trevosas, dos espíritos humanos ainda tão arraigados aos sentimentos inferiores, aos vícios, exigindo disciplinas muito mais rigorosas dos que as de nosso lar. Agora, ela também nos está informando que, apesar disso tudo, eles possuem lá os seus momentos de relaxamento, de aprendizado. E o texto, depois que a Cecília fez uma breve pausa, ela volta a nos contar a respeito. O nosso governador, quando se agravam os serviços, costuma dizer que nós estamos num campo de batalha com a paz de Jesus. Imagem alguma define tão bem o nosso núcleo como esta. No exterior, o trabalho é rigoroso e incessante, mas dentro de nós existe uma tranquilidade que nós mesmos dificilmente podemos compreender. E eu perguntei a ela, o serviço só se restringe à cidade? Não, pelo contrário, é um serviço múltiplo. Eu e a Donina, por exemplo, temos grandes tarefas de assistência junto dos recém-encarnados. Nossa cidade prepara, em média, de 15 a 20 reencarnações por dia e torna-se imprescindível ajudar os companheiros ou tutelados, pelo menos no período infantil mais tenro, que compreende os primeiros 7 anos de existência carnal. E talvez porque lesse em nossos olhos a mais viva admiração, a jovem adiantou-se explicando. Felizmente, porém, temos as faculdades de volitação bastante adestradas. Raramente encontramos obstáculos vibratórios e podemos, por isso mesmo, agir com grande economia de tempo. Além disso, somente nossos instrutores vão ao serviço sozinhos. Quanto a nós, não saímos a não ser em grupos. Necessitamos auxílio recíproco, não só no que diz com a eficiência, senão também no que se refere ao amparo magnético. E sorrindo de modo singular, concluiu dizendo: no trabalho de assistência aos outros e defesa de nós mesmos, não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. Todos precisam se apoiar, cooperação um em relação ao outro. Nós temos que praticar, devemos lutar, devemos ir atrás, mas é preciso que um apoie o outro. Então você vê, no caso, a Cecília e a Aldonina estavam juntas trabalhando, dando apoio, dando suporte às reencarnações daquela comunidade, junto aos encarnados. E você viu que informação interessante? Eles eram responsáveis por acompanhar o processo reencarnatório nos anos tenros. A pessoa diz assim, poxa, meu filho nasceu, reencarnou mais um menino, mais uma menina. Foi hoje, minha mulher deu à luz. Você pode pensar que só porque saiu da barriga acabou o processo reencarnatório.
Mas os espíritos dizem que não. O processo reencarnatório só se completa por volta do 6º a 7º ano de vida, segundo o conceito dos espíritos. E ela confirma isto. Elas ficam tutelando aquele recém-reencarnado até o período de 6 a 7 anos, para proteger o corpo de alguns acidentes, para garantir o processo de fabricação do sangue, como nos explica André Luiz no livro Missionários da Luz, no capítulo da reencarnação de Segismundo, capítulo 13º, um outro livro de André Luiz nos contando sobre isso. Vê que revelação interessante? Já a Aldonina nos está falando desse processo de cooperar com os encarnados. Não é só ali no umbral, não, que Campo da Paz funciona, tentando ajudar essas entidades. Ela vem com os seus trabalhadores, que têm capacidade de volitação, capacidade de destreza para chegar aos ambientes ruins e voltar sem problema, vem para dar amparo, no caso das duas, não é? Aos processos reencarnatórios. Você viu uma cidade responsável por pelo menos 15 a 20 renascimentos diários em um mundo como o nosso. Trabalho, dureza. Você já pensou? Ai, não vejo a hora de morrer para descansar, não é? Muita gente pensa assim, eu trabalho tanto aqui na Terra, não vejo a hora de ir para o lado de lá. É claro que é ruim quando a gente pensa isso querendo morrer, porque os espíritos dizem que nós não devemos desejar voltar antes do tempo. Mas tem gente que cansa do que está fazendo. Aqui você tem feriado prolongado, aqui você tem férias, aqui você pode passar sábado e domingo sem fazer nada. Você durante o dia tem os horários em que repousa, tem os horários em que se distrai. Os espíritos não têm isso não. Quando você começa a entender o que é a vida no mundo espiritual, sabe o que você descobre? Você descobre que agora é que você está de férias, enquanto está encarnado, enquanto tem horário para trabalhar e horário para descansar, porque do lado de lá é pauleira, não falta gente precisando de ajuda. Então, aproveite, seja um trabalhador do Cristo aqui na Terra, em tempo integral, e ainda assim você vai ter muito descanso, porque depois que for para lá, e é bom você não esperar ir logo não, lá não tem 13º, lá não tem feriado prolongado, lá não tem férias, lá não tem fim de semana, porque lá o trabalho no bem é a moeda, e esta moeda, todos nós somos carecedores dela. Nós precisamos muito porque já fomos muito preguiçosos. Então, esta conversação afetuosa nos ensinou muita coisa. Esperamos você no próximo capítulo, na próxima semana. E espero, sinceramente, que o Espírito da Letra esteja ajudando você a mergulhar em cada letra, em cada palavra e dela extrair a essência. Assim você será diferente, assim você será um espírito preparado para as dádivas que a vida oferece, no entendimento de que não há dor sem motivo, de que não há obstáculo que não ensine, que não há desafio que não faça a gente crescer. Obrigado pela sua companhia, pelos seus e-mails, pelos seus elogios. E esperamos você no próximo, o Espírito da Letra. Muita paz.